A paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, esta palavra que nos revela a vontade de Deus, que nos informa tudo sobre o Senhor, aquilo que Ele quer para nós, porque esta é uma carta que Ele escreveu para nós, para se apresentar a nós. E aqui, meus amados, no capítulo 43 de Gênesis, dando continuidade, a este relato, nós vemos que Jacó termina o capítulo 42 ficando muito triste e muito angustiado com a possibilidade de seu filho Benjamim voltar para o Egito. Quer dizer, se distanciar dele. Porque há mais de 20 anos atrás, Jacó tinha perdido um filho. E ele não sabia que José estava vivo. Não sabia que o governador do Egito era José. E ele não queria perder outro filho. Aquela marca, apesar de ter passado 20 anos, ainda não havia saído do seu coração. Não havia saído do coração de Jacó. E Jacó, na verdade, fica com este sentimento de não querer se distanciar do seu filho. Mas a fome continua grande em Canaã. A fome continua persistindo. E na visão de José, a fome iria durar 7 anos. E só havia passado, meus amigos, até o momento, 2 anos. 2 anos de fome. Porque logo depois, no capítulo 45, numa conversa entre os seus irmãos, José passa para eles que haveria mais 5 anos ainda de fome na terra. Bom, quem nesse momento assume a liderança e vai insistir com Jacó para que eles possam levar comida, possam ir falar com o governador para então eles poderem obter uma resposta. Versículo 8. Aí Judá disse ao pai: deixa o rapaz por minha conta. Então Judá assume a posição e fala: deixa que eu assumo a responsabilidade. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Então todos ali, queridos, estavam na iminência de se perderem, de morrerem. E ele disse: eu fico responsável por Benjamim. Se eu não trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Então, meus amados, Judá assume ali a liderança, e eu acredito, meus queridos, que isso se torna uma disciplina ao coração de Rúben, porque o responsável pela família era Rúben, e Rúben, de certa forma, como responsável, acabou permitindo, apesar dele interferir e dele não querer fazer aquilo que eles fizeram com José, de tê-lo jogado ali. Mas, meus queridos, de fato, todos eles têm uma corresponsabilidade com aquele fato. E nesse momento Jacó, ele se resigna e ele fala: levem o irmão de vocês, versículo 13, vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem, que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que posso fazer? Meus amados, a pergunta de Jacó, ela é importante e fundamental. Se tenho que perder os meus filhos, o que é que posso fazer? Eu vou falar para vocês uma questão muito fundamental. Nós temos a nossa força, o nosso braço, mas a nossa força pode muito pouco. Nosso braço pode muito pouco. O que pode fazer a diferença nas nossas vidas é o Senhor. Então nós vamos ficar aqui com essa frase: que o Deus Todo-Poderoso faça com que Ele tenha pena de vocês e deixe
que Deus Todo-Poderoso, o que é que nós podemos fazer, queridos? Nada. Muitas das vezes nada, na maioria das vezes nada. Porque nós não ocupamos vários lugares, porque nós não temos a força, porque nós não temos o poder, porque nós não temos a solução. Nosso trabalho é descansar no Senhor. Então, o que Jacó tinha que fazer, o que Israel tinha que fazer, era de fato depositar toda a sua confiança em Deus, porque Deus estava no controle, porque Deus estava conduzindo todos aqueles acontecimentos. Que nós, amados, possamos fazer isso. Dispensar os nossos filhos e crer que Deus está cuidando. Apenas Deus pode cuidar da nossa família. Então nós vemos aqui que eles vão lá se encontrar com o governador do Egito, e eles levam as cargas, junto com as cargas, em cada transporte de cada um, eles levam o dinheiro em dobro, e lá eles se desculpam mediante algum possível engano, uma demonstração de honestidade. Era uma família íntegra, era uma família honesta, era uma família que cultivava, na verdade, boas relações. Então, nós temos aqui o administrador, versículo 23, fiquem tranquilos, não tenham medo, o Deus de vocês, e de seu pai, deve ter posto dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagava. É interessante notar aqui, porque o administrador, que era um egípcio, estava ciente do Deus dos pais deles, do Deus de José. Então José instruía os seus administradores, possivelmente, pelo que indica nesse versículo, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o Deus dele, a quem ele servia, e o Deus que o fez em todos esses anos, em mais de 23, na verdade 25 anos, em que José esteve abandonado, e ele ficou fiel a esse Deus. Versículo 30. Ao ver os seus irmãos, seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Ou seja, José não aguentou, querido. Quando ele viu Benjamim, ele caiu aos prantos. Benjamim, lembrando, é o filho de Raquel, o irmão caçula de José. José e Benjamim são filhos de Raquel, que é o primeiro amor de Jacó. No coração de Jacó, a primeira esposa dele era Raquel. No coração de Jacó, o primeiro filho dele, o primogênito dele, era José. O amor de Jacó por José, com certeza, é explicado mediante essa situação da vida de José. Lembrando que ele foi enganado por Labão e se casou com Lia primeiro e com Raquel depois. Então aqui, queridos, nesse encontro de irmãos, eu vou ler aqui esse finalzinho para vocês. Versículo 33. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José, e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que os outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Queridos, eles aqui comem da mesma comida de José, uma situação de igualdade. José trouxe-os a uma situação de igual para igual, um tratamento familiar, mesmo estando no Egito. Outro acontecimento, ele coloca todo mundo na ordem do mais velho para o mais moço. Qual era o costume da época? Dar mais comida para o mais velho, mas ele dá 5 vezes mais para o mais moço. E aquilo foi um teste. Na verdade, toda essa situação que José faz
e que aparentemente parece vingança, querido, não é vingança, não é vingança. José está sendo dirigido por Deus para expor o coração dos irmãos, para que os irmãos possam se expor, para que ele possa entender qual o propósito, o que Deus tem feito na vida dos meus irmãos. E José aqui acaba descobrindo que, pelo menos aparentemente, a inveja acabou, o ciúme acabou, porque eles mesmo vendo que num país estranho, eles poderiam ter de alguma forma se irritado, de alguma forma ter mostrado uma impaciência, um descontentamento, porque como pode um chefe de Estado, alguém tratar o mais novo com primazia sobre o mais velho? Mas ele descobre aqui que de fato não há aparentemente essa manifestação de ciúme ou de descontentamento por parte deles. E eles ficaram alegres. Querido, que Deus possa te usar para unir a sua família, para unir a sua parentela, para que a família esteja unida. E que o Senhor possa te usar como José para perdoar, para unir. Que Deus possa edificar um coração maduro na sua vida para suportar as aflições. Que o Senhor Jesus te abençoe em nome do Pai.